2-0 e no momento mais oportuno possível. O Corinthians vence o Palmeiras e encaminha a permanência na Série A. Vocês gostaram da escalação do Ramon? Eu fiquei assustado, especialmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo só deu Palmeiras, gente. No finalzinho ali, o Corinthians conseguiu algumas escapadas e tal, mas o Hugo foi bem demais. Quietinho aqui. O Hugo foi bem pra caralho. O Hugo jogou muito. Porque ele pegou bolas do jogo, no primeiro tempo 0-0, ele decidiu, e quando o Palmeiras começou a atacar no segundo tempo, ele, de novo, pega a bola do jogo. Que é um cruzamento do Dudu, tem um desvio de cabeça no meio da área, e ele vai lá e pega a bola no cantinho. O Hugo jogou muito, jogou muito. E é importante você ter um bom goleiro quando você, enfim, tá ganhando um clássico, precisa garantir o resultado. Mas eu não imaginava um 2-0, porque o Corinthians foi muito estratégico. O Corinthians foi muito estratégico. Eu não gostei da escalação, por quê? Porque a gente sabe que o Palmeiras é muito forte primeiro no seu meio-campo, segundo pelos lados, né? E ele opta por escalar o Hugo na lateral esquerda. Eu tô falando depois do resultado para não parecer aquele profeta do acontecido, né? Então eu tô dizendo que antes da bola rolar, eu olhei e falei, rapaz, você vai deixar o Hugo no mano a mano com o Estevão, vai deixar um jogador a menos no meio-campo pro Palmeiras ter a posse de bola e vai chamar o adversário pro teu campo na tua casa. Isso não é normal. E vamos lá, né, gente? Terminou 1-0 o primeiro tempo porque é futebol. Porque a tendência e a lógica era para ter terminado vitória do Palmeiras. O Palmeiras foi muito superior em termos de posse, chance e tal. Só que isso, obviamente, para o futebol não vale nada. O que vale é bola na casinha, o que vale é bola na rede. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians começa... Aí, finalmente, né? O Corinthians começa a agredir o Palmeiras, começa a ameaçar o Palmeiras. Porque tava demorando para isso acontecer. 25 mil pessoas. Valeu, gente. E aí, a bola começou a chegar, até que o Yuri, inteligentemente, recebe a bola pelo lado esquerdo e atravessa essa bola. E aí, o senhor Caio Paulista dá uma pichotada pro meio da área de uma forma assim, meio atabalhoada. Erra o gesto técnico. Se ele deixa passar, a bola sai pela linha de fundo. Ou então ele podia enquadrar o corpo e dar o balão, né? Mas não, ele dá uma pichotada meio de costas, a bola sobra para o Mateuzinho. O Mateuzinho foi bem demais, porque o Mateuzinho tá com um muro à sua frente. Ele vem, espera a marcação e dá para o Rodrigo Garro, que acerta um chute com rara felicidade. Maravilhoso o chute do Rodrigo Garro. A bola seca, rasteira, forte no canto do Everton, que tá, né, na câmera de trás, dá para perceber, com muita gente à sua frente, tentando enxergar a bola. Quando ele vai, a bola é tão forte e rasante que ela já passou. E aí o Corinthians abre 1-0, mesmo com a pressão do Palmeiras naquele momento. A gente está falando de 40 minutos do primeiro tempo. E eu pensei, caramba, deu certo, mas é muito arriscado. Você precisa corrigir isso. Mesmo que demoradamente, aí eu preciso dizer algo do Ramon Dias. O Ramon Dias não vai ficar, o Ramon Dias não vai ser o técnico do Corinthians em 2025, a gente vai falar muito sobre isso aqui na live, mas assim, eu critico quando ele vai mal, elogio quando vai bem. Eu não gostei da escalação, tô dizendo aqui, não gostei. Deu certo? Deu certo. Não gostei da escalação, mas eu preciso dizer uma coisa para você. As trocas dele hoje, elas foram perfeitas. O Ramon hoje, finalmente, hoje, ele enxergou o que o jogo estava pedindo, o que estava acontecendo, muito por conta do erro na origem da escalação, mas beleza, aí ele consegue um gol, então ele fica mais confortável para poder mexer. E aí ele realmente corrige. O André Ramalho acho que sentiu, e aí ele coloca o Ranieri, tira o André Ramalho, troca o Félix Torres de lugar, aleluia, aleluia. Félix Torres vai para a direita, Gustavo Henrique para a esquerda, Ranieri no centro. Aí você, povoa o meio de campo, reforça o meio de campo, onde o Palmeiras, com Richard Rios e Rafael Veiga, o Veiga até não fez um grande jogo, mas o Richard Rios sim. O Moreno é um cara mais de marcação, mas o Richard Rios ali tava deitando e sempre tentando acionar o Estevão, que tava dando muito trabalho, como sempre dá, né? E aí o senhor Abel Ferreira ainda tira o Estevão cedo no jogo, hein? O senhor Abel Ferreira, ao contrário de Ramon Dias, que foi bem nas trocas, foi muito mal. Mas foi muito mal o Abel Ferreira hoje. Porque aí depois do segundo gol, que a gente vai chegar lá, o Palmeiras para de jogar. O Palmeiras morre. O Palmeiras some do jogo. O Palmeiras sente demais o segundo gol.
Mas assim, e esse gol é com 10 minutos do segundo tempo. Então, no momento, deu tudo certo, gente. Porque aí a escalação não foi a melhor, beleza. Palmeiras amassando, amassando, amassando. O Corinthians vai lá, cresce no final do primeiro tempo, pum, faz um gol. O Ramon corrige, tira o André Ramalho, bota o Ranieri. E aí começa a povoar mais o meio de campo. Começa o segundo tempo, ali ele começa a fazer outras trocas. Bota o Carrilho na do Alex Santana, que tá voltando de lesão, né? Então ele tá no terceiro jogo dele, assim, na volta de lesão. É natural que ele perca um pouco do ritmo de jogo, e aí você tem banco para isso. Coloca o Carrilho, coloca o Bidon, e aí cria o chamado losango de novo, né? Com o Ranieri vindo para ser terceiro zagueiro, baixando também nessa linha de 5, com o Hugo e o Mateuzinho baixando ali. E o Martínez, que fez um baita derby, hein? O Martínez fez um baita jogo. Eu sou crítico dele, venho sendo crítico, assim, nos últimos jogos ele foi muito mal, mas ele fez um jogo enorme. 30 mil pessoas aqui, eu pisco, chegou mais 10 mil aqui, rapaziada. Obrigado, viu? Like na live aqui, compartilha com os amigos, porque a gente tá ao vivo falando da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Martínez fez um grande derby. E aí ele faz as substituições, né? Trocando já tinha trocado o Ranieri, né? O André Ramalho pelo Ranieri. Aí ele troca o Alex Santana, tira o Alex Santana, bota o Carrilho, e aí tira o Memphis para botar o Breno Bidon. Por que ele faz isso? Porque aí ele devolve, né, aquele sistema com o Bidon aberto pela esquerda, o Carrilho mais aberto pela direita, o Martínez abrindo o meio campo, Ranieri voltando para ajudar numa linha de 5, Rodrigo Garro na ponta do losango e lá na frente o Yuri Alberto. Só depois ele coloca o Ángel Romero. Só que essa formatação, ela acontece já quando tá 2-0. Aí quando já tá 2-0. A correção que o Ramon faz até o 2-0 é justamente tirar um zagueiro, colocar um volante, mesmo que esse volante ainda recue bastante, seja um volante muito marcador defensivo, que é o caso do Ranieri. E aí tem um lance de ataque do Palmeiras no segundo tempo. Um lance de ataque, Palmeiras em cima, Palmeiras querendo empatar e ainda vivo no jogo, faltavam 45 minutos, um escanteio. A defesa do Corinthians afasta, o Martínez ganha no corpo do Richard Rios e serve o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro percebe a corrida em disparada do Yuri Alberto, como corre esse jogador. Mas como corre o Yuri Alberto? Ele saiu extenuado. O Yuri Alberto saiu, hoje ele vai para a banheira de gelo. Mas parabéns, Yuri. Parabéns, porque assim, o que esse cara tomou de porrada, o que esse cara sofreu de críticas, o que esse cara aguentou de pancada, ele merecia demais esse gol. Se tem um cara que merecia fazer um gol de uma vitória num derby que o Corinthians não ganha há 3 anos, no momento como o time tá, esse cara é o Yuri Alberto. Se tem um cara que merecia esse gol hoje, esse cara é o Yuri. Porque esse cara nunca deixou de correr, gente. Nos piores momentos, foi chamado de burro pelo Mano Menezes, foi achincalhado em rede social e tudo mais. Todo mundo puto com ele, perdeu o gol demais, é verdade. Estava numa fase horrível tecnicamente, mas ele nunca deixou de trabalhar. Nunca deixou de trabalhar, porque ele sempre quis dar certo com essa camisa. Yuri Alberto, senhoras e senhores, o vice-artilheiro do Brasil. Vice-artilheiro do Brasil, só atrás do Pedro. Acho que agora chegou a 25 gols, 26 gols, tem que olhar a atualização aqui. Impressionante, cara, o que correu esse jogador. E aí o Garro dá um passe, mas um passe muito esticado. Ele dá um passe assim no ponto futuro pro Yuri, e o Yuri se matando de correr. A bola tava no raio de ação do Everton. Só que ela saiu um pouco, e o Everton errou a passada o tempo da bola. E aí já era tarde. Porque se tem um cara que acredita, se tem um cara que ia correr até a linha de fundo, era o Yuri Alberto. Esse foi o azar do Everton. Se fosse qualquer outro, o cara não ia chegar, o cara não ia aguentar, o cara ia desistir, o cara, bom, o goleiro vai pegar, não sei o quê. Não, o Yuri acredita. Ele acredita. Ele é um persistente, cara. Ele foi naquela bola até o limite. A bola passa pelo Everton e ele consegue fazer o gol. Que gol fez o Yuri Alberto, cara, e que gol importante, cara, que gol fundamental, porque aí quando você abre 2-0, fora o que aconteceu depois, pelas circunstâncias do jogo, que eu já vou falar, mas, cara, você abre um 2-0, você dá uma tranquilidade, teria tempo ainda, o Palmeiras poderia reagir no jogo, como tentou reagir, mas 2-0 naquele momento, com o Corinthians encaminhando uma vitória assim, cara, que era tão necessária. Que gol importante! E aí tem uma importância ainda maior nesse gol, que o Yuri Alberto nem sabia. O Palmeiras morreu. Quando
o Yuri faz esse segundo gol, o Palmeiras esmoreceu, o Palmeiras derreteu, o Palmeiras esfarelou no jogo. Os caras sentiram demais. Até o Abel Ferreira sentiu, que começou a tirar, tirou o Estevão, gente. Tirou o Estevão, gente. Só se o Estevão sentiu alguma coisa. Mas inexplicavelmente ele tirou o Estevão. Que gol importante. Que vitória, meus amigos. E aí, obviamente, por conta de todas essas trocas que eu acabei falando, em que o Ramon foi bem demais. Não gostei da escalação inicial, mas nas trocas ele foi bem demais. Aí o Corinthians teve uma estratégia de se defender. Naturalmente o Palmeiras ia buscar o ataque, mas o Palmeiras errou muito. A partir dali, o Palmeiras errou muito, tecnicamente, individualmente. Erro de passe, entrou o Gabriel Menino, entrou o Rony, entrou o Dudu. O Dudu até entrou bem. O Dudu entrou, o Dudu gosta, né? De clássico, acho que o Dudu está sendo preterido, o Dudu deveria receber mais oportunidades no Palmeiras, buscou pelo lado esquerdo o jogo e tal, mas foi muito marcado. Ali já estava coração. Ali o Corinthians não ia perder mais esse jogo. E ainda assim, o Hugo teve que trabalhar. E trabalhou muito bem e garantiu a vitória para o Corinthians por 2-0. Uma vitória espetacular, fundamental, necessária, assim, com tudo que tem direito. Porque quando a gente fala de uma vitória num clássico, dá para dizer, pela moral que essa vitória representa, pela forma como ela aconteceu e pela condição de tabela, que o Corinthians, enfim, respirou. Enfim, o Corinthians respira. É uma pena, não quero falar de coisa ruim hoje, mas é uma pena que o Corinthians não esteja na final da Sul-Americana, porque assim, porra, hoje deu gosto. Embora o sofrimento do primeiro tempo, que é normal, é futebol, o Palmeiras é uma equipe muito bem estruturada, que não sente o ambiente adversário, né? O Palmeiras joga dentro ou fora de casa como se estivesse em casa, né? E o Palmeiras foi para buscar o resultado no primeiro tempo dessa maneira, com menos de um minuto já tinha uma chance criada pelo Flaco Lopes, que o Hugo defendeu. E aí vocês imaginem, se ali sai um gol já do Palmeiras, já acaba tudo, né? Já, porra, você já esmorece e tal. Não, o Corinthians se segurou. Mas o Palmeiras foi para cima, cara. O primeiro tempo foi todo do Palmeiras. E aí o Corinthians conseguiu se segurar, conseguiu. Eu acho que a escalação foi equivocada, porque os três zagueiros chamam o Palmeiras. Você perde um cara no meio, mas foi a estratégia utilizada pelo Ramon. E o que eu daqui vou dizer? Deu certo. Deu certo. A gente está analisando e pode analisar e vai debater. Seria o ideal, não seria? E aí os treinadores, eles costumam falar isso, né? Estratégia boa é aquela que dá resultado, né? E é verdade. A gente está aqui também para debater se, poxa vida, mas se não existe no futebol. O fato é que deu certo. E aqui eu só posso dizer o que aconteceu. É óbvio que eu não vou simplesmente analisar o resultado. Estou analisando de que forma o Corinthians chegou até esse resultado. Eu não gostei da escalação, mas o que eu gostei ou deixei de gostar, pouco importa nesse momento. O Corinthians venceu o jogo e venceu muito bem. Mas preciso dizer que apesar, melhor dizendo, dele não ter escalado bem, na minha opinião, primeiro, deu certo. Segundo, ele mexeu bem demais. Com o desenrolar da partida, ele mexeu bem. Aí ele conseguiu segurar o Palmeiras e o Palmeiras não estava numa noite feliz. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito melhor, muito superior do Palmeiras, mas eles não conseguiram continuar com esse ímpeto no segundo tempo, especialmente depois do gol do Yuri. Ali acabou. Aquele segundo gol matou o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu fazer mais nada no jogo. Os caras já estavam entrando na pilha, já estavam errando passe, errando finalização, um chutinho na entrada da área, assim, sabe? Não era um Palmeiras que a gente se acostumou a ver. O Palmeiras que, inclusive, mostrou fragilidades defensivas importantes nos últimos jogos. Tomou 3 gols do Juventude, tomou 2 gols do Fortaleza, tomou hoje mais 2 gols do Corinthians. O que está acontecendo? O Corinthians foi lá e aproveitou. Fala, corintiana da gente, filha do canal, quem fala é o Daniel, trazendo mais esse vídeo do Coringão para vocês depois desse jogo do Timão, falar um pouquinho desse pós-jogo, já pedi desculpa aí pela imagem que não tá das melhores, do áudio também, como eu já tinha falado para vocês aí, tô com um monte de serviço aqui para poder resolver e tô com dificuldade de postar os vídeos nesses dias, então voltei aí pro formato aí até um pouco mais antigo do canal. Quem lembra, quem sempre tá aí comigo acompanhando, sabe como é que era e como que ficou, mas é só pro vídeo de hoje. A partir do próximo a gente já volta pro normal. É que eu tô sem condições de poder usar ali minhas outras aparelhagens para gravar. Galera, falar do jogo, o Corinthians ganhou, jogo importante.
decisivo nessa busca do Corinthians para poder sair dessa situação toda no campeonato. A gente sabe que era um jogo carregado de um monte de coisa, eu comentei aqui com vocês, né? Muda muita coisa, tanto para um time quanto para o outro. Eu acho que o Corinthians conseguiu se virar bem dentro de campo. É verdade que não fez um bom primeiro tempo, acabou fazendo gol ali no final, que acabou mudando bastante a partida, né? O Garro, o Yuri, o Garro principalmente aí, né? Bom para ele depois daquele jogo que teve da Sul-Americana, onde ele foi muito criticado, e com razão, né? A gente criticou com razão, porque realmente aquele gol que ele perdeu não era para ter perdido, mas vida que segue. A gente falou aqui da desclassificação, falou também da sequência e que tinha esse jogo importante que não podia de jeito nenhum desanimar para esse jogo. Que bom que os jogadores conseguiram desempenhar ali dentro de campo o que era necessário para sair com a vitória. A gente sabe que isso também vai poder ajudar na questão da classificação. O Corinthians dá uma boa afastada. Depois eu vou colocar lá na comunidade para vocês como é que ficou e o distanciamento que o Corinthians conseguiu pegar com esse jogo. Já tem jogo importante na sequência, então não pode ficar parando muito para comemorar. Agora a gente está com as semanas cheias, né? Então o Corinthians vai ter mais tempo para treinar, para poder desempenhar dentro dos jogos. Acredito que isso vai ser importante para jogadores, por exemplo, que tem o Memphis, né? Pegou uma sequência aí depois de ter vindo muito tempo parado, jogando muitos jogos em seguida. Então, eu acho que o Corinthians vai tomando aí um caminho para conseguir sair dessa situação da Série A. E aquilo, né, galera? De tudo que a gente já passou nesse ano, de tudo que aconteceu, o Corinthians realmente tem que conseguir pelo menos esse feito para a torcida, né? Hoje vocês viram que coisa linda, Itaquera cheia, torcedor todo compareceu, foi lá para apoiar o time, para ajudar num jogo importante. Se fosse com outra equipe podia ter sido diferente, depois de uma eliminação, do jeito que foi, o ano do jeito que foi, mas não, a Fiel estava lá, estava em peso para poder acompanhar o time, para poder dar a força que precisava e ajudou muito, né? Acho que das questões dos destaques, acho que é bom a gente falar do goleiro Hugo, né? Que acabou ajudando muito o Corinthians no primeiro tempo, defendeu várias bolas ali, que o Palmeiras atacou bastante no primeiro tempo, então ele ajudou muito. E o Garro, que acabou fazendo esse gol, e lógico, o Yuri, que acabou sacramentando a situação toda, o Yuri que vem de uma fase boa, né? Conseguiu marcar também lá na Copa da Sul-Americana. Infelizmente o Garro não fez o gol, mas o Yuri conseguiu deixar o dele também. Então o time nesse quesito aí, um jogo que saiu de uma eliminação pesada, eu acredito que mostrou uma evolução interessante, galera. A gente não pode descartar também o fato disso, né, de ter sido eliminado do jeito que foi, a carga que foi daquele jogo. Aí a gente viu depois torcida reclamando, indo no CT para poder falar com os jogadores. Então foi uma semana de certa forma conturbada para o Corinthians, para o técnico, para o Ramon, né? Aí eu quero saber de vocês, que vocês larguem nos comentários o que vocês acharam da parte do Ramon, de como que ele usou o time, se ele escalou bem, se ele escalou mal. Eu acho que, de forma geral, a escalação que ele entrou foi um pouco arriscada, mas no decorrer da partida, no final das contas, a gente saiu com a vitória. Então eu acho que nem dá para falar do Ramon nesse sentido, né? Ramon que tem aí um futuro incerto no Corinthians, a gente não sabe o que vai acontecer com ele na próxima temporada, se a direção vai manter, não vai, a tendência é que não mantenha, mas a gente não tem como afirmar ainda essa situação. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o Ramon Dias e com o Emiliano, filho dele. Mas muita gente vai falar, né, porque a comemoração nossa vai ser grande desse jogo, né? Estão comemorando que nem um título, mas realmente do Corinthians já fazia 3 anos que o Corinthians não conseguia ganhar esse clássico. Então o Corinthians fez uma vitória importante, acho que deixou a torcida alegre aí. Vai ser uma boa semana para todo corintiano, né? Eu também faço parte aí desse grupo para poder ter uma boa semana. Galera, mais ou menos por aí a situação no jogo. Pedir desculpa para vocês aí realmente desses últimos dias que tá saindo menos vídeo. E lembrar que sempre estamos aí, não esquece aí, trabalho bem legal que a gente vai fazendo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Foi bom para poder estar falando aqui. Tava precisando até também falar com vocês esses dias, 2 dias aí praticamente que eu fiquei sem falar e trabalhando, fazendo muita coisa para poder resolver umas situações, e também já estava com saudade de poder vir aqui e falar com vocês, principalmente aí no final de um jogo importante para o Corinthians, ainda mais com vitória. Então agradecer sempre aí a presença de vocês aí no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o like e de comentar tudo sobre a partida, o que achou.
da escalação do Ramon Dias, principalmente, e também daí de como que foi essa retomada aí para vocês dos jogadores do Corinthians, se o Corinthians ainda vai conseguir também uma classificação na Sul-Americana. Larga aí nos comentários o que vocês esperam disso daí, beleza, galera? Tô de volta aí, provavelmente depois de amanhã. Amanhã eu vou precisar dar uma descansada dessa semana que eu passei, que foi mal barra essa semana, mas é isso aí, vida que segue. E depois de amanhã eu já tô aí revigorado de volta para poder fazer vídeo para vocês, mas é que amanhã eu realmente vou precisar dar uma descansada. Não sei nem que horas que eu vou conseguir entregar esse vídeo para vocês. Eu vou tentar tratar da melhor forma aí na questão da entrega para poder sair cedo também. E é isso aí. Daqui a pouco eu tô de volta aí, depois de amanhã eu tô voltando aí com tudo pra gente continuar aí falando, analisando e conversando com o time. Beleza, galera? Um abração pra todo mundo, uma boa noite aí, boa madrugada, bom dia pra quem for assistir o vídeo depois. Beleza? Valeu, um abraço e vai, Corinthians!